Cá estamos, gente. Conto e Converso, mais uma edição. A edição de hoje tem Kátia Nascimento, escritora radicada em Itajaí. Estamos aqui pela segunda vez. O primeiro encontro, quem estava aí lembra muito bem, né? A live foi feita com o André Pinheiro, que é poeta da cidade, que publicou um material com a gente pela Traços e Capturas no ano passado, e hoje com a Kátia Nascimento. Tá? A gente não pode deixar de agradecer, né? A produção dessas lives tem sido feita pela Gica Voit, que está sempre aí na retaguarda de projetos lindos dessa cidade, desse estado, que vocês já conhecem pelos projetos que ela realiza, né? A gente tem o patrocínio da Prefeitura de Itajaí, via Fundação Cultural, no edital de eventos comunitários, e aí, claro, a gente não pode deixar de agradecer os escritores e escritoras que toparam esse encontro que volta a acontecer hoje. Normalmente a gente faz ele nas quartas, mas essa semana a gente teve uma coincidência de agendas aí. O Conselho Estadual de Cultura fez uma live sobre a Lei Aldir Blanc, e a gente deu uma segurada para fazer hoje a live com a Kátia, tá? Mas hoje, sextando, a gente consegue fazer uma live tranquila, provavelmente tem muita gente que está disposta para assistir e participar, tá? Na mesma dinâmica da semana passada, a gente pede para vocês, a gente logo vai colocar para vocês aí um texto da Kátia, um breve texto da Kátia e uma provocação de quem está na live. Na semana passada, pelo menos 10 pessoas continuaram esse texto, que foi do André Pinheiro, e hoje é com a Kátia, assim como vão ser com outras pessoas participantes, tá? Esse texto vai compor um e-book, né? Um e-book que nós vamos fazer pela editora desses encontros aqui, com o próprio nome, Conto e Converso. O texto da Kátia, daqui a pouco está aí, mas eu não posso deixar de pedir a vocês para entrar aí no nosso endereço, curtir o nosso canal, dar uma olhadinha lá naquele sininho do YouTube, que você pode ser informado pela gente das atividades que a gente vai ter aqui. Nós vamos ter muitos eventos pela Traços nesse canal. E vai lá, compartilhe isso aí com os amigos e amigas. Quem gosta de conversar sobre literatura, a temática de hoje é: e se a gente pensar a língua portuguesa como um conjunto de culturas, né? A gente tem como proposição hoje a palavra que nos une. E aí a gente vai conversar com uma pessoa que tem todos os perfis para nos dar bastante informações legais e novidades que a gente possa conhecer a partir daí, tá? Então, curte a live do canal, no canal, vai lá, comenta, deixa o teu recado. Quando aparecer esse texto da Kátia para complementação, vai lá no canal, vai no YouTube, dê um retorno e continue esse texto. Quem fizer essa continuidade do texto, na semana passada a gente presenteou as 10 pessoas que participaram com esses 2 livros, né, sem sorteio, sem nada de novidade ou curiosidade, é apenas isso. Vai lá, participa, complementa, faz parte desse projeto coletivo que a gente está trazendo escritores da cidade, e você vai ser também coautor do e-book e ainda ganha esses 2 livros, tá? Quem é da região, a gente vai entregar em mãos, com todos os cuidados e segurança que a gente tem necessidade na pandemia, e quem é de outra cidade, a gente vai mandar via correio, tá? Na semana passada, nós já temos 2 para envio, né? Um para uma cidade vizinha e outro lá para Curitiba, de um colega escritor de lá, o Daniel, tá? Bom, esse processo de fazer live, convidar pessoas, a gente também provoca-se algumas temáticas, né? Essas temáticas que a gente tem trazido nos eventos de conversa aqui, a gente sempre amplia ele para uma discussão, mas depois a gente foca na temática literatura. Nesse de hoje, a gente pode pensar que nós temos aí alguns países do mundo falando português, nós somos, sim, sabemos disso, uma das línguas menos faladas do planeta, mas nós temos uma diversidade linguística e uma diversidade de povos que falam essa mesma língua, e, ao mesmo tempo, claro, na literatura. Então, assim, essa multiplicidade de tons que tem numa região como o Brasil, principalmente, as cores que a gente tem, os infinitos ritmos, as dinâmicas
políticas que nós temos, a cultura, a história desse país, essa língua que passa a ser uma manifestação da cultura de quem somos, né? E nos estabelece uma relação de identidade de país, o que é muito complicado quando a gente fala identidade, especificar um ponto fixo da identidade. Nós estamos falando de um conceito de cultura no sentido plural, né? Nós vivemos num país que pode ter uma infinidade de materiais literários, de materiais musicais, de eventos, de shows e tudo mais, e a nossa língua, se a gente tiver como relação as regiões do Brasil, vocês sabem muito bem que a gente fala muitas coisas diferentes de um lugar ao outro. Desde um escritor que começa um grande poema, um grande romance, escrevendo nonada, a um escritor que descreve os pampas gaúchos, né? Assim como aquele que fala do sertão e começa com nonada. O cara que começa no Rio Grande do Sul a falar, ele começa a descrever a paisagem, a estética do frio daquela região, com todo um perfil muito típico e característico de lá. Então, essa oralidade que nós temos no Brasil, especialmente essa oralidade, é uma manifestação super dinâmica da língua. Então, a gente só pode considerar a cultura no sentido plural. Porque toda vez que você vai falando sobre língua, a língua portuguesa, quando a gente fala especificamente de Brasil, a gente lembra que este é um país que teve, e é, na verdade, um dos primeiros caldeirões linguísticos que nós tivemos na história. Quando a gente agrega diferenças num país como o nosso, a gente também agrega uma infinidade de modos de falar, de se comportar, né? Lembrei aqui de um livro, por exemplo, da Ana Miranda, que é o Desmundo. Não sei se vocês já leram, que virou filme também. O Desmundo, ele é todo escrito usando aquilo que na história a gente aprende, a língua geral, que depois foi proibida e a língua portuguesa se tornou oficial no país, né? Quando você pega o livro da Ana Miranda e lê, você precisa mesmo entender aquele português arcaico que muitas vezes aparece também no nosso litoral catarinense, que tem esse perfil, né? Parece que não tem respiro entre uma frase e outra. Quando a gente fala de língua portuguesa, nós falamos de que ela é, sim, uma língua periférica do mundo, mas se você fizer uma distinção dela com outras línguas, a língua portuguesa como descendência latina, o perfil cultural, que é a cultura latina, né, dos gestos, dos ritmos, da preocupação com da despreocupação com algumas coisas que as línguas anglo-saxônicas, por exemplo, são diferentes, né? Isso, claro, que aparece no modo de produção da literatura. Em língua portuguesa, especificamente falando, se a gente pensar essa literatura que se alimenta do contexto que está, você tem aí normas, formas, sons que provavelmente na literatura e no Brasil são mexidas, né? Você tem na história da escrita, de quem escreve no Brasil, você tem certas palavras que foram criadas, né, pela considerada licença poética daquele que o escreve. Tem palavras que, inclusive, nós usamos no nosso dia a dia que a gente nem sabe que essa palavra só passou a existir a partir do texto de um literato, e que, provavelmente, a gente hoje vai ter oportunidade de conversar. Esse enfrentamento, essa particularidade bem brasileira, de que a oralidade nesse país é bastante forte, faz com que nós tenhamos uma particularidade bastante curiosa, bastante interessante, né? A gente tem no Brasil um per capita de aproximadamente 2,5 livros por ano lido pelos brasileiros. Isso é muito, muito baixo com relação a outros países que a gente respeita e conhece, né? Países que têm 11, 12, 20 livros de leitura ano, nós temos, por habitante, nós temos no Brasil 2,5 aproximadamente. Isso é bastante preocupante. E que também vai ser conversa da gente hoje. Então, a literatura ganha espaço num país como esse pela oralidade. E a gente tem, por exemplo, trovadores, o embolador, aquele que declama poema na praça. Esse processo é bastante típico dos interiores do Brasil, é que faz a dinâmica da língua acontecer. Nós temos, então, no Brasil, provavelmente uma dinâmica oral muito forte e a literária escrita, a língua e a palavra escrita bastante distinta, tá? Para isso, eu queria
reforçar, aí, já que é o nosso elemento de trabalho, né, a palavra, a partir de um poema que fala assim: cada palavra transcrita leva parte do autor. Assim como a imagem que sofre com uma legenda impressa, corrompi meu nome ao dizer-me poeta. Observei a simplicidade da mão materna tecendo panos, teci poemas no azul para me sentir em voo, abri o portão branco com todo o cuidado que tem um artesão. Morro dia após palavra, existo poema a cada dia. Com esse poema, eu convido para estar com a gente uma pessoa que nos conheceu, né? Eu falo nos conheceu porque eu e Gica conhecemos ela num evento literário, a primeira vez que estávamos lá, ela a primeira vez que estava lá, cada um no seu canto, olhando com estranhamento para aquele movimento que nos era ainda, né, desconhecido, na cidade de Itajaí. E a gente começou a conversa trocando livros, né? Um livro de lá, um livro de cá. E aí, a conversa hoje é com essa pessoa. Kátia Nascimento vem falar para a gente sobre a palavra que nos une. Vem com a gente, Kátia. Onde está você? Estou aqui. Oi, Bem-vinda. André. Obrigada por essa oportunidade. E realmente, né, a palavra que nos uniu, Que nos a palavra uniu. que nos Isso uniu, mesmo. e Né? nos une até hoje, né? Nas É nossas, isso nas aí. nossas rodas de chimarrão, de conversa, né? Nas conversas da Setorial de Literatura, naquelas conversas que a gente tem e discussões que a gente tem em grupos por aí, né? Esse momento de encontro da gente que se deu pela palavra, quando eu pensei em convidar você para esse momento, foi exatamente a partir dessas lembranças, né? A Kátia lá, estranha num canto, eu e Gica, na época, estranhos no outro canto, e a gente olhando a cidade com um estranhamento, né? E, ao mesmo tempo, ainda muito estrangeiros. E lá, de lá para Recém cá... tinha chegado em Itajaí, eu acho que foi aquele mês, exatamente, que eu cheguei. Então, e de lá para cá, a amizade foi se construindo pelas palavras, né? Então, a Kátia, linguista, a Kátia, professora de literatura, a Kátia, escritora, me responde: a palavra nos une? Sim, a palavra nos une, e a palavra escrita, a palavra falada, a palavra silenciosa, né? A palavra, de modo geral, né? Nos une sempre, sempre. Aquela que a gente não diz, inclusive, né? A palavra que a gente não diz, ela também nos une, né? É isso aí. Isso eu tenho certeza, assim, na verdade. Inclusive, a própria provocação que tu coloca hoje, né? É uma provocação que está relacionada ao tema, né? A Kátia nos deu um início de texto provocador ali, que a gente vai ver agora o texto, e se? E se não tivéssemos palavra? E se não? Né? Quem continuar aí no chat, quem continuar no YouTube, quem nos acompanha no Facebook, vai dando um toque aí e escreve. Quem continuar esse texto aí vai ganhar isso aqui de presente. 2 livros que eu acho que vale a pena contar. Identidade e Identificações, que é um texto organizado por 2 professores, um do Mato Grosso e outro de São Paulo, que são a temática é música brasileira, a produção musical contemporânea. E o outro livro, que é esse aqui, que é um trabalho de mestrado do professor Adonis, que fala sobre o lúdico, olhares sobre o lúdico. São 2 publicações da Traços e Capturas que você, ao participar da continuação desse texto, que vai para um e-book, logo depois de acabar os nossos eventos aqui, você ganha esses 2 livros. E se não tivéssemos palavra? E se não? Eu optei, Kátia, por fazer uma coisa que eu preciso da tua ajuda. Tu tem o teu livro aí, Kátia? Tenho. Mostra a capa pra gente. A Vida Mística de Eugênia. O livro que nos uniu. Foi esse livro que fez com que a gente se conhecesse no evento. A Kátia me entregou esse livro e eu entreguei para ela um ou outro meu que na época estava saindo. O livro que foi lido, o poema de início, esse aqui, né? O Poemínimos. Opa, eu coloquei ele de cabeça para baixo. Poemínimos, tá?
E eu quero, quem está aí, ouça a gente ouça um pouquinho o que eu vou ler. Escovou os dentes, olhando-se no espelho. Vejo além das rugas, o colírio escorrendo pelo rosto. Uso todas as noites. Os olhos ficam avermelhados, eles ardem. O líquido frio ameniza o desconforto. De um tempo para cá, meus olhos ressecam como folhas que caem no outono. Continuo a me observar e já se passaram mais de 50 anos. Não são bem rugas que eu vejo. Elas não parecem muito fundas, mas há um quê de alguma coisa que desnorteia, que me constrange. Eu não quero mais olhar. Tomo gotas de florais antes de dormir. A vida mística de Eugênia, de Kátia Nascimento, começa com essas frases, e que tem muita relação com a sua história. Kátia, qual foi o teu primeiro e decisivo momento literário na tua história? E a vida mística de Eugênia tem um tom de autobiografia, né? De alguém que procura o conhecimento, o autoconhecimento, a liberdade, mas qual foi o momento que este livro nasceu e qual foi o momento que você tomou uma decisão para a literatura? Como que a palavra te carregou para esse lugar? Então, na verdade, são dois tempos diferentes, né? O que me levou para a literatura foi a vida que eu tive na minha família, na minha casa, que minha mãe lia bastante, e meu pai lia e escrevia. Meu pai era um poeta, né? Nordestino, poeta. Então, isso me levou à literatura. Isso me Você levou a tem ler. textos do teu pai, Kátia? Eu tenho muitos textos do meu pai. Meu pai me deixou uma pasta com textos, né? Que, aliás, ainda vou publicá-los. Se Deus quiser, ainda vou publicá-los. Eu tenho isso nos meus projetos. Então, meu primeiro passo com a literatura foi na minha casa, na minha família, né? E a vida mística de Eugênia, na verdade, surgiu numa oficina de criação literária que eu fiz com o Otto Leopoldo Wink. E o nome da oficina era Narrativas Longas. Acho que era esse o nome. E a gente tinha que iniciar. Isso foi lá em 2000 e não sei o quê. Na época do Guaraná com rolha. Bem no início dos anos 2000. E aí a gente tinha que fazer toda aquela trama que ele nos ensinava na sala de aula, né? E aí eu criei esse personagem, né, que é meio autobiográfico, mas a perfumaria não é, né? Uma coisa o cerne é autobiográfico, né? Mas o que vem na volta, não, né? Daí eu espero que seja literatura. Bom, isso é uma pergunta. Foi assim que começou. Essa é uma pergunta constante, né? De quem escreve. Espero que isso aqui um dia seja literatura. Dando um spoiler, né? A Kátia acabou de falar de uma oficina que fez. Quem já está na live aí ligado, quem está conhecendo esse movimento do Conto e Converso, a gente tem um formato em que a gente traz um convidado. Quer dizer, a convidada traz um convidado, né? A convidada e o convidado dela ocupam esse lugar aqui. Eu saio de cena e eles tomam conta do barraco, né? Essa é a proposição. E o convidado é o Otto, né? Que a Kátia acabou de falar aí. Daqui a pouco ele está aí com a gente. Convidar tá? o Otto. Hã? Eu não podia deixar de convidar o Otto, né? Ainda bem que ele aceitou. Por que tu não podia deixar de convidar o Otto? Porque o Otto ele foi muito importante nessa minha... Eu vou te dizer assim, na construção de ser escritor, porque ele, nas oficinas dele, ele deixa muito claro que a gente pode ser o que quiser, pode ser poeta, pode ser, entende? Que a gente vai melhorando com o tempo. Ele fala, alguns escritores, ninguém dava nada por eles, e depois eles ficaram famosos.
Então, ele joga muito, assim, esse jogo de que a gente pode participar, pode fazer, e depois a gente vai ver como é que fica, entendeu? Ele foi muito importante para mim e para muitas pessoas, né? Ele é muito importante, né? Kátia? Sim. Desconectou aí. Opa, o que houve? Não sei. Você congelou aqui. Deu uma... Eu não estou Deu um bug congelada. aqui na conexão. Agora voltou. Voltou legal. Desculpa, Onde que você eu estava parei? falando... Você estava exatamente falando do teu convidado para o Conto e Converso, né? O Otto. E aí disse assim, por que não convidar o Otto, né? E aí parou? E aí parou. Eu disse que o Otto ele é importante, né? Ele foi importante nas oficinas porque ele nos desperta a escrever de um modo que todo mundo se sente importante ali naquela oficina, né? Ele não desmerece o que está iniciando, né? Isso é importante. Eu já fiz muitas oficinas, nem sei te dizer quantas, assim. E alguns professores, né, eles desmerecem o que tu escreves, né? E isso é muito ruim, porque a gente se sente, poxa, será que não é bom isso aqui, né? Não, mas o Otto, ele sempre consegue achar uma coisa boa, né? E ele diz que muitos escritores famosos não achavam, ninguém dava nada por aquilo que eles escreveram, né? Uhum. E aí, mais tarde, veio-se a perceber que realmente era importante aquilo ali, né? Era bom, né? Isso Tem mesmo. tudo a ver com a época também que se escreve. A fala inicial, né, que eu fiz, quando eu fui voltar a esse assunto, porque não é uma área que eu passeio todo dia como você, né? Mas apontava, por exemplo, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, e todas as pedradas que ele, como poeta, recebeu por ter escrito dessa forma, né? Sim, mas... A frase dele foi questionada, né? Sim. E aí está caindo a conexão, gente. Desculpa aí, gente. Tem uma conexão caindo. A Kátia sumiu de... Oi, André. Por aí, Kátia? Eu tô. Para mim não Vamos esperar parece um que tá pouquinho. caindo. Eu acho que a Kátia voltou, Kátia. Para mim não parece que está caindo aqui. A conexão aqui está dando umas oscilações, tá? Eu falava tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, né? E todas as pedradas que ele levou por ter escrito aquilo, e utilizava uma questão da oralidade, né, da história. E aí, da história da própria língua, né? E aí, quando tu falou do Otto, eu também lembrei de uma coisa, porque sempre essa pergunta é feita a gente, né? Que a gente escreve, ou às vezes a gente se faz essa pergunta, né? Na língua portuguesa, além do Otto, que agora eu já sei que tu faria isso, né? Mas se você olha para aquele texto, lê aquilo, fica encantado, emocionado, diz, mas eu queria ter escrito esse negócio, né? Quem que você lê e tem essa sensação? Tudo da Clarice Lispector. Impossível, né? Aí é cruel. Eu queria. Tudo do Chico Buarque. Algumas coisas do Cristóvão Teza. Tem muita coisa. A Clarice Lispector, às vezes eu leio e digo, meu Deus, nunca mais eu vou escrever. Tem essa sensação, mas eu acho que é um impulso, né? E não uma proibição, não pode ser um muro, né? Por isso que o Otto nos é importante nessa chegada, né? De qualquer forma, né? Sim. E ao mesmo tempo, assim, eu sei, conhecendo um pouquinho você, sei que você gosta muito de cinema, né? E você gosta muito de ler e escrever, que a gente já sabe, né? Então, quando você lê um texto ou quando você olha um filme, me diz uma coisa. Tu gostaria de mudar o final daquilo? Tem essa incomodação? Eu acho que eu não mataria o menino do pijama listrado. Não? Não.
Eu tenho uns filmes, assim, que eu fico de boca aberta, assim, que nem Piaf, por exemplo. Sabe? Tu assistiu Piaf? Você passa o Piaf. filme todo perguntando quando que ela vai cantar aquela música. E aí ela canta. Ah, desculpa, contei. Ih, spoiler, droga, chatice. Vai lá, Não, mas Kátia. aquele filme, no final, eu fiquei de boca aberta, assim, sabe, assim, eu não chorava, eu não... eu achei muito impactante a vida daquela mulher, assim, né? Tem muitos filmes, não sei te dizer, assim. Não Eu, propriamente filme, né? Se a gente pensar, por exemplo, textos, né? Quando você lê um material e você chega ao final e diz assim, mas por que que ele fez dessa forma? Eu me ocupo disso bastante depois que passa por mim um livro assim ou um texto, um filme assim, né? Por que que ele então, fez aquela porque escolha? o final do livro, né, não necessariamente ele é no final, né? O final da história, né? Por exemplo, o Filho Eterno do Cristóvão Teza, o final, assim, parece meio sem graça, né? Mas é que teve tanta Tantos emoção finais. durante o livro que no Uhum. final, aí tu pensou, o que será que ia acontecer no final? É isso mesmo, a vida continua, né? Então não é uma história linear, né? Que a gente Sim. Tem tem. tantos finais, né? Durante o livro que tu não precisa de um Isso, final. exatamente, Hum. exatamente. E te dá esse espaço como leitor ou como quem gosta de assistir uma história narrada por outro, né? Te dá um espaço para imaginar possíveis caminhos. Tem Sim, alguns sim. filmes, tem alguns filmes, principalmente dos anos 80, que foram originários de livros, inclusive, que o diretor, na época, eu lembro de um especificamente, mas o diretor escolheu fazer 2 finais diferentes, né? O que hoje é muito comum, você entra no YouTube e você já encontra, né, as escolhas, desenhos animados no Netflix, que a criança escolhe o caminho da história, né? Mas nos anos 80 ele fez os 2 finais e deixou os 2 finais lá na espera, né? No último momento para colocar no ar aquele final que era da escolha dele e não especificamente da escolha do público, às vezes. O público esperava alguma coisa que não aconteceu, né? Isso é bem legal. Mas quando Kátia, tu faz uma, uma conversa sobre isso, você tem aqui, junto contigo, a Mabel Espíndola, você tem a Laura Correia, você tem o Sandrinho Silva, você tem a Eliane Debus, né, a professora Eliane, você tem o Fábio Pereira Lage, você tem a Carol Carvalho, que bem conhecemos, tem o Kleber Nascimento, tem o Manuel Mafra, de Portugal, Kleber Nascimento é meu irmão. então, tem o Manuel Mafra, de Portugal, lá da Terrinha, tem o Mário Mano, Jacques, de Gaspar City, tem a Grace Silva, tem o Daniel Finkler, o seu filhote, tem a Júlia Bandeira, que são os filhos aí, paparicando, e tem eles a que não. Elise Castro. Elis de Castro, legal. Tem essas pessoas comentando aí e assistindo a gente, né? O que é bem legal, tá? Os Daqui a meus filhos, pouco se não tem... tivessem, eu ia dizer dá, né, André? Isso aí, né? Por favor, né? Meus discos, meus livros não vão para vocês, mas tem pessoas que estão aí nos assistindo, que vão estar aqui nesse primeira etapa, tem pessoas que espero que estejam numa segunda etapa. Vamos com calma, vamos por parte, né? Isso mesmo. Kátia, tu tem como escritor esse sentimento de estranhamento contigo mesmo? Eu te faço essa pergunta e eu acho que eu gostaria de ouvir de muitos escritores e escritoras isso, né? Porque, por exemplo, eu nasci numa cidade na periferia da periferia do Brasil. Mesmo criança, desde criança, né? Eu tinha um sentido muito grande de estranhamento com aquele lugar, com o jeito daquele lugar. Eu só enxerguei aquele lugar depois que eu saí dele. Depois que eu saí daquele lugar, eu comecei a enxergar os personagens incríveis que ele tinha, as ruas, a arquitetura, o jeito de falar, mas quando eu estava lá, eu tinha um sentimento de estranhamento muito grande por estar ali, né? E hoje eu consigo compreender, né? Como alguém que escreve, eu consigo compreender. E você?
como escritora, você tem esse sentido de estranhamento contigo mesmo, esse sentido de não pertencer àquele contexto, ou sei lá, né, como vai isso? André, olha só, eu nasci na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, mas eu morei 15 dias em Rio Grande. Quer dizer, nem morei, né? Memoraram. Aí fui para Pelotas e depois daí fui para uma porção de cidades, né? Eu vim agora de Curitiba, morei 15 anos em Curitiba. Então, como eu digo, né, eu já não sei mais se eu falo vino ou se eu falo salsicha, né? A única coisa que eu não perdi é o tu. Quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eles dizem que eu não falo mais o gauchês. Em Curitiba, eles acham que mais gaúcho é impossível. Então, eu sou, na verdade, uma estrangeira. Eu sempre tenho esse sentimento de ser uma estrangeira no lugar dos outros, né? Na casa dos outros, né? Na cidade dos outros, né? Eu estou sempre eu estou sempre observando o outro. Esse seria o meu estranhamento, assim, né? Me parece que eu estou sempre É uma voyeur assumida. Como? É voyeur assumida. Porque eu não posso chegar na casa dos outros, né, e mexer na geladeira, né? Eu não posso. Então, eu tenho que chegar, primeiro sentar no sofá, depois conversar, tomar um chimarrão, tomar não sei o que se toma na casa, né? E depois me sentir em casa, né? Então, eu tenho essa dificuldade de me sentir em casa, na casa dos outros, na terra dos outros, na cidade dos outros, né? Porque eu não tenho a minha cidade. Se eu tiver que voltar para algum lugar, eu não tenho para onde voltar, na verdade, né? Então, meu filho que está ouvindo aí vai achar interessante que eu vou dizer que eu criei os meus filhos para o mundo, né? Então, eu acho que eu sou meio assim, do mundo, né? Do mundo. Meu pai tinha muito isso, né? Porque o meu pai era nordestino e ele foi para o Rio Grande do Sul, casou com a minha mãe, depois voltou, foi para a Bahia, viajaram para vários lugares do Brasil. Então, ele era meio do mundo, assim, né? Ele era meio do mundo. E a gente teve que ser também, porque ele ia, minha mãe ia e os filhos também iam, né? Claro. E a gente se mudava sempre. E E isso aí, é uma coisa boa. E isso, por um lado, foi ruim, mas por outro lado foi muito bom, porque a gente conhece várias linguagens, várias culturas, né? E isso você já comprou cacetinho? E já você já comprei comprou cacetinho, cheguei pão em francês, Curitiba pão aliás, de eu trigo? estou dizendo agora, mas faz muito tempo que eu não uso essa palavra para Cacetinho? comprar pão francês. O teu filho lembrou ali, o Daniel, né? Ah, E é? a Elise ainda disse assim, ó, daqui a pouco a Kátia vai te chamar de Estepô. Ô, Estepô. Né? Eu vi uma coisa muito interessante essa semana. Eu fui em algum lugar e uma mulher que estava na minha frente, ela tinha que dizer o CPF dela, eu acho. E ela disse 336. 336? Ah, 336. Ah, que Seis. ótimo, né? Aí eu disse, meu Deus, será que eu vou falar seis ainda? Fiquei de boa, né? Então agora eu vou contar para o público que chegou agora aí, né? Antes de começar a live, as redes estavam abertas, né? E aí as telas estavam abertas. E a Kátia ali esperando, conversando com a filha. De repente, ela sai com uma palavra muito catarinense. Quem é gaúcho que está aí, e quem é de Curitiba que está aí, se cuida. A Kátia vai começar a falar de Estepor logo, logo. A Júlia disse, o que tu falou, mãe? Mas tá aí, Kátia, essa diferenciação de lugares, né, e o estranhamento, quando você, por exemplo, chega na casa de alguém e você diz que demora a se sentir em casa, quem escreve sabe o que faz, né? Observa como é que a pessoa põe a xícara, como é que ela anda, o que ela fala, o jeito que decora a casa, quais são as coisas importantes, se a televisão fica no centro da vida, ou se tem outras coisas, enfim, isso descreve depois em um conto, né? As pessoas acabam sendo quase que coautores daquilo que a gente faz e escreve. Eu que escrevo crônica vivo isso, né? Sim. A palavra vai nos unindo, né? A gente vai se unindo a diferentes palavras, a diferentes pessoas.
A gente tem aí na sala, a gente tem agora o Plínio, por exemplo, e uma amiga tua, a Vani Portela, que está ali se derretendo de elogios, né? E não esquece, né? Quem chegou agora, por favor, lembra que tem um texto da Kátia que nós temos que continuar. Esse texto, né? Ele vai compor daqui a pouco o e-book pela Traços e Capturas. O texto vai aparecer aí na tela agora, ó. E quem continuar ele nas nossas redes, curtir, acompanhar a live aí e espalhar para os amigos, pode continuar esse texto. E sem sorteio, sem nada, ganha 2 livros da editora, tá? Olhares sobre o Lúdico, Identidades e Identificações na Produção Musical Contemporânea. Então, ó, tá aí. Sugerido pela Kátia com a temática de hoje. E se não tivéssemos palavra, e se não? Aí você continua. Depois a gente junta tudo e vamos tudo junto uma vez, como disse o Salomão lá pelo Menal. E esse modo diferente de fala de um lugar para o outro, Kátia, no teu livro, ele aparece com um perfil que é muito típico de uma região do Brasil, né? Não propriamente como um livro meu que eu tenho, que é o Criancices, mas o teu é um livro que passeia pelos mesmos lugares de Érico Veríssimo, né? Ele passeia pelos mesmos recantos de lá, né? Daquele lugar. Esse livro, ele tem um tom autobiográfico, Kátia? Ele tem. Tem? Uhum. Você contou que o teu pai era um poeta, que a tua família lia muito, que a tua mãe lia livros para você, quando você era criança já, né? E o teu livro mostra um outro lugar, né, da tua história. Então, assim, quando tu constrói esse personagem do livro, a Eugênia, ela tem a Kátia com ela, considerando a tua linha religiosa aí, a Kátia tá com a Eugênia tá com a Kátia, é isso? Eu acho que a Kátia, a Eugênia que estava com a Kátia se foi no livro. Muito bem. Foi no livro. Muito legal. Mas tem muito de Kátia na Eugênia, sim. Então, eu conheci a Eugênia antes de conhecer totalmente, assim, a personalidade da Kátia, porque eu ganhei o livro, trouxe para casa e li, né? E a Kátia eu passei e encontrei muito tempo depois, né? Você achou que não tinha nada a ver, né? Eu achei que eram duas situações, né? E aí eu fui descobrindo que tinha um sentido, né? Disso. Esse personagem que passa pelo teu livro, que passou pela minha memória hoje, ao rememorar o livro e a ter essa conversa contigo, está sempre dentro de uma coisa que persegue muito a gente que escreve, né? A gente busca um personagem ideal, né? Tu tem um personagem predileto na literatura que tu acha que foi bem construído por quem o escreveu? Na poesia, pode ser? Na poesia, claro. Posso ler? Pode, por favor. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre,
Você é duro, José, sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? José, de Carlos Drummond de Andrade. Esse é um personagem que eu gosto muito. Engasgado aqui, Kátia. E agora, José? E agora, José? Personagem lindo, bem construído. E você não morre, José. E acontece pandemia e você não morre. Você não morre. Eu fiquei aqui engasgado, né? Pensando que tirar um personagem da poesia, né, é de quem estuda a língua, né? Como você. E você nos brinda com esse lugar que você está aí, pelo convite que a gente fez e você aceitou rápido, né? E você vai nos brindar também, né? Daqui a pouco com uma conversa com uma pessoa que eu conheci por intermédio da Kátia também, conhecia como escritor e conheci por intermédio da Kátia e vou estar muito feliz por ele vir e sentar aqui na sala com a gente, né? Na sala da editora, tá? E esse personagem que nos chega agora e que é convite da Kátia, tem um texto que diz assim, ó: eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo quando uma coisa cai e quebra, como porcelana. Seja uma velha amizade, um novo amor, ou o sentido fortuito dos orbes. Aí vem o vazio, pior que a morte, que não cola mais os cacos espalhados pelo chão. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo da ode, inconclusa, da carta interrompida, do beijo suspenso. Seja esse poema, que em si nunca estará completo, seja a vida, esta obra sempre aberta. Porque o medo, então, se tudo é acidental e acidentado, por que não assumir de vez que este medo, que me paralisa no trabalho, na fila do banco, no amor, não é, no fundo, bem no fundo, o medo da própria morte? Talvez seja para não dar o braço a torcer, e esta velha desmancha prazeres, que corta os brotos antes das flores, ou quando não colhe as flores antes dos frutos, as oferece ao nada. Esse é o convidado de Kátia, que é apresentado com um poema chamado Flores Votivas, Otto Leopoldo Wink. Venha com a gente, Otto, você é bem-vindo na sala da editora Traços. Tudo bem, Otto? Opa, tudo bem? Bem-vindo. Estamos aí, fico feliz, fiquei emocionado ouvindo esse poema, né? É mesmo? Cada leitura é uma leitura. É uma leitura. Uma interpretação, a ênfase que você dá a determinadas palavras. E esse é um poema que é do livro Cosmogonias, que o pessoal mais tem gostado, que fala, ainda mais esse poema ficou atual novamente, porque com essa experiência de pandemia, a morte ficou novamente nossa vizinha, né? Ficou mais próxima da gente, não é aquela ideia assim abstrata, né? E de que ano esse livro? Real, concreto, né? De que ano esse livro? É de 2018, é um livro recente. 2018, muito antes de se falar em qualquer tipo de pandemia ou morte batendo a nossa casa, né? Sim, exatamente, né? Eu sempre tive assim, um dos temas da poesia de todos os tempos é a questão da morte, né? A finitude humana, né? A consciência dessa finitude e a experiência dessa finitude. Quando perdemos um ente querido, né? Quando estamos doentes, ou quando a idade vai chegando, essa compreensão de que tudo passa, né? E passaremos também. Então, daí vem, de repente, o desejo de produzir arte, né? Uma tentativa de ficar, de criar algo, ainda que ilusoriamente, algo permanente, né? Ainda que isso seja uma ilusão, né? É um protesto contra a contingência e contra a finitude da vida. Muito bem. Eu vou pedir a você, pedir a Kátia,
e de alguma forma as pessoas que aqui estão, tem gente de vários lugares do país aí, que eu estou vendo os nomes, né, que a gente precise conhecer o Otto, né? Então, Otto e Kátia, a casa é de vocês. Obrigada, André. Querido colega, amigo. Opa! Professor, Que bom. saudades de ti. Obrigado pelo convite, né, para participar desse bate-papo virtual, online, né? E estamos aí, né? Estamos aí na atividade, né? Eu estava dando aula agora há pouco, né? Estava dando aula? Estava dando aula online, aula remota, né? Sim. Dando aula sobre a Divina Comédia. Então, eu vou ler uma coisa aqui para ti. Ok. Lutar com palavras é a luta mais vã, disse com razão outro grande poeta. Entanto, lutamos mal rompe amanhã. Com efeito, uma página, um parágrafo, um período podem sofrer inúmeras combinações a partir de seus elementos básicos, formando sempre novas séries, como móveis ou jogo de dominó. E quanto maior o paradigma, maior a variedade de arranjos possíveis. Como fazer para se descobrir o melhor? Ou mais, como se ter a certeza de que se experimentou a todos? Ele precisava escrever um livro a qualquer preço. A qualquer preço, ele precisava escrever um livro. Ele precisava escrever a qualquer preço um livro. Ademais, permutando, adicionando ou subtraindo elementos, o número de modelos poderia chegar ao infinito. Ele precisava escrever um livro a qualquer custo. Conhece isso? Por acaso é esse aqui? Por acaso é esse aqui? É Jaboque, né? A gente se divertiu muito com esse livro, se emocionou muito, né, Otto? Que legal. Uhum. E agora, como é que é isso? Ele precisava escrever um texto a qualquer preço. E agora, quantos textos esse cara já escreveu? Ó, esse cara é o meu personagem, tem semelhança comigo, né? Ele, na época, ele tinha 35 anos, eu também tinha por volta disso, né? É uma alusão ao Dante também, né? Porque a Divina Comédia começa quando ele está na metade do caminho da vida. Então, seria mais ou menos naquela época ser 35 anos, né? Então, esse meu personagem, chegando aos 35 anos, é professor de literatura, ficcionado por literatura, ele sente, precisa escrever um livro, a vida está passando, preciso escrever um livro que dê sentido à minha vida. Então, é uma espécie de Dom Quixote moderno, pós-moderno, né? Que quer dar sentido ao não sentido da vida, alinhavando palavras sobre o papel. Muito legal, muito legal. Eu ainda não chegaram os livros que eu encomendei, né? Mas Pois é, faz mais de uma semana, né? Faz mais de uma semana. Então, Otto, e agora? E as oficinas de criação literária? Não Olha, tem mais? infelizmente, aqui em Curitiba, as oficinas suscitadas pelo poder público municipal, elas diminuíram numa quantidade enorme, né? Então, antes tinha verba para oficinas, havia várias oficinas, você sabe, com vários professores, né? Então, isso diminuiu, né? Infelizmente, né? E nós estamos numa época no mundo, e no Brasil de maneira especial, em que há um certo desprezo ou até animosidade em relação à cultura, à arte. Por isso que precisamos continuar escrevendo, continuar lendo, continuar ministrando oficinas, participando de oficinas, porque é resistência, né? Aquilo que nos faz humanos é a capacidade de produzir e de fruir arte. Uhum. Bom, eu estou em Itajaí agora, né? Como tu sabes, Uhum. e a gente, esse trabalho que a gente está fazendo hoje, e mais alguns aqui, eles são promovidos pela Fundação Cultural e Prefeitura de Itajaí. Que bom, né? Então, a gente está movimentando bastante assim, a cena literária assim, da E cidade. você sabe que isso rende frutos, né? Você é um fruto, né? Você é um dos inúmeros frutos que surgiram nessas oficinas, gente que escreveu, que publicou livro, está publicando hoje, né? Então, não que todos que façam uma oficina de escrita criativa acabem virando escritores. Mas se isso não acontece, eles se tornam pelo menos melhores leitores. Com certeza. E alguns desses viram escritores. Sim, com Como é o certeza. seu caso, outros casos, né? A troca, né, Otto? A troca é muito importante, né?
Sim, Ouvir o professor, ouvir colegas, né? Submeter o seu texto, né? Uhum. Para ver uma cena literária pujante, precisa ter não apenas indivíduos escrevendo e lendo isoladamente, precisa ter contato, convivência, troca de ideias, crítica mútua, troca de figurinhas. Né? Em todos os momentos em que surgiu uma cena, por exemplo, uma semana de arte moderna, lá em 22 em São Paulo, havia poetas, escritores já lendo, atentos, articulando coisas. O concretismo, né? Haroldo de Campos, Augusto, Léo Spinatari, eram dois irmãos de um amigo e outros que estavam lendo coisas novas e insatisfeitos com a poesia contemporânea, planejando coisas. Então, sempre que há uma cena, há ações, há atividades, né? Há trocas que vão Sim. muito além do que simplesmente ler um livro isoladamente no seu quarto, né? Há um contato pessoal. Claro, agora, nessas circunstâncias, esse contato pessoal vira um contato online, que também é importante. Muitas oficinas, muitos cursos virtuais estão acontecendo agora, né? O que é muito importante também. Sim. Então, eu acho que eu fiz contigo, acho que umas 4 oficinas, né, Otto? Até Foram tu não algumas, né? aguentar mais a gente, né? Uhum. Acho que umas 4, era narrativas longas, era poesia. Eu lembro que tu fazia poesia, sei lá, quando terminava a poesia, não sei quantas tu já tinha feito. Era assim, Foram e ao tu longo de dizia, uns 7, 8 anos, ao longo de acho uns 10 anos, né? Eu ministrei uma, duas oficinas, às vezes mais, por ano, né? Oficinas longas, assim, oficinas de 10 sim, meses, né? sim, isso, De ano e meio, né? Importante isso que tu está dizendo também, as oficinas eram longas, né? Não era oficina de final de semana, né? Eram Não é assim, longas. oficina, assim, não era uma live, assim, Não, 45 minutos, eu lembro que era um semestre, depois virava outro semestre, né? e era oficina de uma tarde inteira, das 2 às Isso, 6, né? Lembra? isso. Era muito Eu lembro. tempo, dava tempo de você. As pessoas saíam, andavam nas redondezas para pegar inspiração, para pegar ideias, né? Tinha esses tempos assim, né? E era Tinha o num Lápis da local, Ordem também, né, Otto? é, e era um local, lembra ali, né? Que tinha livros, né? Que a gente estava envolto em livros, né? Sim, como que é? O Palacete Wolf, né? O Palacete Wolf, né? Tinha uma livraria e uma casa da leitura lá, né? A Isso. livraria da Ilha do Louço foi até fechada um pouco depois, né? Mas tinha casa de leitura, né? Que não tem mais, né? Lá naquele Mas o local, né? Palacete Wolf tem. Tem, mas não é mais a sede da literatura da Fundação Cultural, que agora é em outro local. Puxa, era lindo aquilo ali, era lindo. Assim, Largo da Não, Ordem, né? e outra coisa que eu acho que é importante, eu posso dizer que eu fui aluna do Otto Leopoldo Wink. Eu posso dizer que eu fui aluna da Glória Quirinos, por exemplo, porque Sim, era um ano inteiro de oficina, né? Não foi assim, eu fiz outras oficinas menores, né? Não desprezando as menores, mas quer dizer, tu fica tanto tempo ali trabalhando em cima daquilo, né? Tu ensinava teorias para nós, lembra disso? sim, Bem bacana. Genete, né? Legal. Isso, que era acho que do teu mestrado, né? Aham. Mostra para nós os teus livros novos, Otto. Ó, os novos são esses daqui, né? O que eu já falei, o de poesia, né? Sim, Cosmogonias, de poemas, com essa capa belíssima, né? Feita pelo poeta e artista plástico Marcelo de Anjos, infelizmente falecido sim, precocemente há um ano, sim. né? Uma pessoa maravilhosa, e lançado no ano passado, final do ano passado, então é um lançamento ainda fresco, né? Que fim levaram todas as flores, romance. O Sim. meu segundo romance publicado, né? O primeiro foi o Jaboque, né? Você já comentou, né? Em 2006 e agora Prêmio, né? Oi? Que ganhou o prêmio, né? Esse aqui ganhou o prêmio da Academia de Letras da Bahia, né? Então a publicação foi por conta do prêmio, né? Fui em Salvador 2 vezes, né? Recebi o cheque, depois no outro ano lançar o livro, né? Então ano passado lancei esse aqui, né? Que fim levaram todas as flores. Quem gosta de MPB deve lembrar, é uma dos títulos de uma canção dos Secos e Molhados. Dos Secos e Molhados já sem o Ney Mato Grosso. E é um romance ambientado em Curitiba, obviamente, né? Curitiba, para citar o Dalta Bizan, Minha Província,
meu cárcere e meu lar. Então tem essa ambiguidade, essa ambivalência de amor e Não vai ódio. virar um vampiro de Curitiba, né, Otto? Não, vampiro não, né? Que eu pego um pouco de sol, né? Então, esse é um romance ambientado em Curitiba, em 68. A história começa um pouco antes e vai até 2017. São 3 amigos, 3 adolescentes, né? 2 rapazes e uma moça, o Rui, o Adrian e a Elisa, que se conhecem no ginásio, o antigo ensino médio, né? Lá por volta dos 15 anos, e começam a trocar figurinhas, a trocar livros, discos, informações, começam a ler, começam a se dar conta que viviam numa ditadura, e começam a fazer manifestações contra essa ditadura, e quando eles fazem 18 anos, eles vêm para Curitiba fazer, a Elisa e o Adrian fazer a faculdade de Ciências Sociais, e o narrador, que é o Rui, ele veio fazer cursinho, porque o pai dele queria que ele fizesse direito, né? E aí eles passam por todas aquelas loucuras, aquela agitação de 68, né? Foi um ano que mexeu com o mundo inteiro, né? Maio de Paris, manifestações nos Estados Unidos, no México, na Itália, Alemanha, Argentina, Venezuela, e Brasil também, no Brasil, no Rio, Brasília, São Paulo, mas também em Curitiba. Em Curitiba houve eventos muito fortes e muito marcantes de resistência à ditadura militar. A gente, geralmente, quando se conta a história da resistência à ditadura, se focaliza Rio, São Paulo, tal. Esquece que Curitiba teve bastante eventos de resistência. A primeira ocupação de uma reitoria foi em Curitiba. Então, esses meus 3 personagens, que são fictícios, obviamente, né? Mas os eventos são reais, tem 18 anos, aquela idade, assim, icônica, né? O momento que você já deixou de ser criança e não é adulto ainda, né? E numa época, os anos 60, em que esse período chamado adolescência e juventude estava se alongando. Antigamente, né, até os anos 50, adolescência e juventude era uma coisa rápida, né? Você casava com 18 anos, a mulher casava com 16 anos, 15 anos, às vezes 14 anos, e o garoto casava com 18, 19, 20 no máximo. E acabava a juventude. A juventude era aqueles 2 anos só, entre 16 e 18 anos. Casou, tinha uma penca de filhos, se morria com 30 anos, né? Muitas vezes a mulher morria de parto aos 30 anos, o cara também não vivia muito além de 40, 50 anos, mas a partir dos anos 60, no Ocidente, começou a se alongar esse momento da adolescência e da juventude, né? Então, é a invenção da juventude, de certa forma, né? Então, eles vivem todo esse momento, essa revolução política e revolução comportamental. Tem muitos livros brasileiros, né, tanto de ficção quanto de memórias, né, que são focados, sobretudo, na questão política. Ou outros, em menor número, focados na questão comportamental, na contracultura, no desbunde, né? E eu quis fazer um romance que focalizasse essas 2 coisas. Então, havia 2 tipos de contestação. Como o Brasil vivia uma ditadura, então havia os jovens, muitas vezes, se engajavam em movimentos de esquerda, né? E também havia o aspecto cultural, né? O aspecto do chamado desbunde, deixar os cabelos crescer, revolta em relação aos pais, à sociedade. Então, eu quis focar nesse romance esses 2 aspectos dos anos 60. Legal, estou curiosa para ler. Aliás, Depois a gente hoje, tem que né? fazer outra live sobre isso. Aliás, hoje é dia do aniversário de um personagem importante nesse ano, que é o Caetano Veloso. Sim, Nesse sim. ano, ele apresentou aquela música É Proibido Proibir, foi vaiado e fez um famoso discurso, né, que ele começa, mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês são capazes de matar o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. Fez um discurso famoso, né? Acompanhado dos Mutantes, né? Você sabe todo ele? O discurso? Não, o começo só. Não me assuste em dizer assim, eu estava lá. Não, eu tinha um ano, né? Então, ele falou de pesquisa. Eu não vivi essa época, vivi os anos 70, os anos 80, né? Que a gente já viveu assim, né? Olhando para essa época como uma época dourada. Oi? Não, mas lindo ouvir, né? Como você disse, cada leitura é uma entonação diferente, né? Você deu uma outra entonação. Bonito de ver, bonito de ver.
Tu imagina fazer gente... oficina com o Otto, André. Ah? Imagina fazer oficina com o Otto. É o tempo inteiro assim. A gente vai colocar aí as redes do Otto, né, para encontrá-lo aí nas redes sociais, tá? Tá ali, ó, para vocês darem uma olhada, tá? Tá, então... Quem quiser conhecer melhor o trabalho do Otto e o livro, acho que tá por aí. Fala, Otto. Beleza. Então, a minha rede é Facebook e Instagram. E Instagram, tá? Não deixamos de colocar da Kátia também, né? Para quem não conhece, procurar a Kátia aí. A gente tem algumas pessoas que chegaram agora, né? Que nós estamos fazendo o Conto e Converso pela Prefeitura de Itajaí, com o apoio da Fundação Cultural, e a Kátia Nascimento é a convidada do Conto e Converso, e o Otto é o convidado dela, né? Então, a gente pode agradecer ao Otto. A dinâmica da live de 1 hora, Otto, quando a gente começa a falar de assunto que a gente gosta, descobre que 60 minutos é nada, né? E aí a gente faz mesmo esse passeio por outros lugares, né? O Otto convidado de hoje, e a dinâmica que a gente estabeleceu também, Otto, é que tem um texto ali da Kátia, provocativo, né? Então, quem tá assistindo a gente tem esse texto da Kátia, e se não tivéssemos palavras, e se não, né? E vai preenchendo aí, que eu já conto a vocês, quem preencher ganha o que ganha, tá? A Mabel já participou, a Mabel Espíndola, que está lançando provavelmente o seu livro no 2º semestre aí agora, né? Vazante. O Sandro Silva, que é um escritor que provavelmente tem o seu livro aí também saindo do forno pela editora IP Amarelo. A Carol Carvalho, que é a nossa escritora para as crianças, né, e que tem uma literatura linda para as crianças, fez um texto lindo aí sobre, na sequência do teu texto, Kátia. O Kleber Nascimento também participou, tá? E deixou lá um texto curto para a gente. E a Elis, que também vai lançar o seu livro nesse semestre agora, e o Heraldo Pereira, que são pessoas que estão participando aí da sequência desse texto. Otto, deixo o desafio para você. Siga o texto da Kátia aí para a gente, e a gente vai botar você no e-book com a gente. Quem diria, hein, Otto, que tu ia seguir o meu texto, hein, Otto? Lembrando aí a frase que está na roda, né? O Mário Jacques também, ó, lá de Gaspar City, também seguiu, ó. E se não tivéssemos palavras? E se não? Segue aí, Otto, para estar com a gente nesse projeto coletivo. Legal, Otto, pode deixar. Tá, obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Obrigado que a gente tenha outros encontros na trincheira literária, tá? Legal. Muito obrigado. Kátia, muito obrigado por brindar a gente com isso, né? A gente tem um grupo de pessoas que entrou agora há pouco, né? O Heraldo Pereira, que já participou aí do surgimento da sequência do teu texto. A Yara Reis, que entrou agora há pouco. O Gilberto Minotto. A Índia Alves. Gilberto Minoso. Minoso, isso. A Índia Alves, né? A Márcia Hellman e a Rosângela Elias, que também ela mora em Blumenau, a nossa amiga Rosângela. Muito obrigado por quem chegou agora. A gente está com o Conto e Converso, com o patrocínio da Fundação Cultural e Prefeitura, e a convidada é a Kátia. Estamos quase encerrando o nosso momento, né? Falta só um pouquinho e passou rápido, né, Kátia? Rápido demais. A gente ainda tem uma última provocação para escritora, para estudante de literatura e para professora de literatura, né? Dá alguma sugestão, Kátia, para que a gente não permita que o livro desapareça. A gente tem 2,5 livros ano, renda per capita lido, né, pelo Brasil. A gente tem a maioria dos nossos adolescentes e crianças aprendendo a ler resumos de livros na internet e não pegando o livro propriamente, né? Tu tem alguma dica que você usa no teu dia a dia como professora para evitar que a gente tenha o livro desaparecido? Tu sabes que eu sou professora, estou quase me aposentando, né, como professora. E eu sou professora especificamente de
estágio supervisionado, né, prática de ensino de língua portuguesa e de língua espanhola, e uma das coisas que eu insisto, assim, com os meus alunos, é que eles leiam, porque só eles lendo é que os alunos deles vão ler, né? Assim como eu falei que eu comecei a ler porque eu via os meus pais lendo, é preciso que haja essa ação, né? Essa ação. Até falei no podcast essa semana que o João lê, né? O João lê, a modo dele, o teu filho, né? A Sofia, minha afilhada também, desde pequenininhos, né? Desde pequenininhos, porque eles estão acostumados a ver as pessoas com livro na mão, né? Com livro na mão. Eles querem ter a curiosidade de saber o que tem ali. Né? Inclusive o João, né, Kátia, tem um livro do Renato Morricone que a gente tem aqui, que ganhou dele. O livro não tem palavras escritas, né, e só tem imagens. O João pegou e sacou a do livro bem rápido, pelas imagens que o Renato teve a qualidade de fazer. E conta, né, a história. Exatamente. Pois é. Então, o que é preciso é ler. O professor, ele tem que ler. O professor tem que ler. O professor tem que ler. Tem que estudar, tem que ler, tem que estudar. Isso é uma coisa, eu estou falando tanto isso ultimamente, mas é que não tem outra saída. Tem que ler. Exato. Ó. A Carol Carvalho está ali, ó, em sintonia contigo, né? Docentes de estágio, né? Dizendo que as dificuldades que existem, né? E colocando essa galera para ficar de forma sensível e artística, enxergando o mundo com uma capacidade de sensibilizar outros também, né? E isso é bem bonito. Vocês duas trabalham especificamente com isso, né? Sim, Carol. Kátia, desculpa, te cortei. Pode falar. Eu falo, tem uma coisa que eu penso sempre, né? Que é um lugar de leitura, né? Um lugar de leitura. Eu acho que todo mundo devia ter na sua casa um lugar de leitura, um cantinho. Você está no teu canto de leitura, né? Eu estou no meu canto de leitura. Tem gente que não tem esse canto de leitura. Os nossos alunos, os alunos dos meus alunos, provavelmente não têm esse canto de leitura, né? Uhum. Mas não tem como não incentivá-los a ter, sei lá o que, dentro de casa, para que ele possa sentar e ler o seu livro. Uhum. Isso mesmo. Porque quem lê, lê, sabe assim? Quem gosta de ler, lê, encontra lugar no barulho. Eu conheço gente que não tem esse canto de leitura e que lê também, sabe? Então, mas todos os desdobramentos que você está colocando, por exemplo, a Grace está fazendo um comentário ali dizendo que usa as redes sociais, né? A gente tem as redes sociais. A gente aqui em casa tem uma política que é com relação às redes sociais ou às telas, né? De que a gente trabalha tanto nelas, usa tanto elas, que na hora de leitura a gente vai para um outro lugar, mas a gente sabe que tem muita gente, você é uma delas, né? Que consegue ler numa tela na boa, né? E eu tenho uma certa dificuldade, ainda sou um pouco analógico na leitura, né? Eu aprendi, né, André, eu trabalhei, há mais de 10 anos, eu trabalhei como revisora de texto, e o texto era na tela, né? Então, eu me habituei a isso. A Grace está seguindo a conversa ali, ela colocou agora há pouco um comentário interessante, né, que a gente está falando da dinâmica da língua e a gente está falando da dinâmica da literatura. A gente tem cada vez mais telas na nossa vida e telas que permitem que a gente acesse a textos, livros raros que a gente não teria condições se não as tivesse, né? Então, essa dinâmica literária é bonita, né? Sim. Olha, Kátia... A Grace, ela é aluna de letras, a KK. Ah, legal, muito bem. Está quase se formando, eu acho. Ela disse, colocou ali, né? A gente tem 1h10 de conversa, de papo, e a gente provavelmente vai ficar aqui até a meia-noite, se assim a gente gostar, e aí a gente vai ter um pirão com linguiça esperando a gente, que a gente não vai poder abdicar, tá? Tá muito legal o papo, mas assim,
até o momento, a Mabel, o Sandro Silva, a Carol Carvalho, o Kleber Nascimento, a Elis, o Heraldo Pereira e o Mário Jaques escreveram a sequência do teu texto, serão partes do e-book, né? E ganham esse livro aqui. Quem é de fora da cidade, a gente depois conversa em box, entra lá no link na página da Traços, né? Quem está aí nos assistindo no Facebook, vai lá no YouTube, toca o sininho lá para acompanhar a gente, né? E quem não conhece as redes da Traços de Capturas, vai lá, curte, conhece. Temos no Facebook temos no Insta, e agora a gente tem esse canal no YouTube aqui, que já tem alguns projetos ali acontecendo, o Palavra d'Água, o Conto e Converso que está rolando, e virão outras novidades aí breve, tá? Mas siga aí, tá? A gente hoje fez uma conversa com a Kátia Carvalho, misturei a Carol Carvalho e a Kátia Nascimento. Desculpa, Kátia e Carol. Não tem problema. Kátia, é uma honra, Carol Carvalho. Isso mesmo, uma escritora linda, de textos lindos, que o João dorme com o livro dela embaixo do travesseiro, eu já disse isso a ela, né? Até o dia que ele muda para o outro, mas volta para o dela. Eu posso fazer uma propaganda aí? Faça, por favor. Não, sábado, Caroline Carvalho, no podcast. Aqui no Conto e Conversa, a Carol vai fechar essa primeira série aqui de escritores de Itajaí, né, com a gente. A palavra, vai falar das cores da palavra, que também é uma outra temática que eu gosto, tá? A gente tem aí a rede da Kátia, né, as redes sociais da Kátia, que vai aparecer para vocês. Acompanhe a Kátia também. Apesar da Kátia ser uma romancista, A Vida Mítica de Eugênia, que é o livro dela, que eu conheci a Kátia por intermédio dele, a Kátia também escreve poesia. E eu quero ouvir um poema da Kátia para encerrar esse momento, né? Por favor. Conta aí, Kátia, o tempo é teu. O tempo é meu? O tempo é teu, vai lá. Então eu vou ler Tempo. Pudera voltar no tempo, transgredi-lo, enganá-lo, arrancar-lhe-ia o que não me permitiu. Pudera voltar, só voltar, mostrar-lhe-ia do que sou capaz, no viver, no corpo, no espírito. Provar-lhe-ia como sou intensa, como sei fazer coisas, escritos harmoniosos, cantos melodiosos, conversas entoadas, danças conectadas. Pudera voltar, mas não me é permitido. Colho, então, o que plantei, destoando do canto desafinado que o tempo me obriga a cantar. Pudera voltar no tempo. Viu? De vez em quando ela larga uma, assim, sabe, gente? Ela não conta essas poesias. Ela é uma romancista publicada e ela é uma poeta de gaveta por enquanto. Por enquanto. Projetos para o segundo semestre, Kátia, na literatura. O que a gente tem de novo aí chegando? Emboscada. Emboscada. E o que mais? Em prosa e verso. Pela Traços e Capturas. Em prosa e verso com a nossa editora, Traços e Capturas. A gente está nos processos de conversa, a gente tem que assinar contratos, a Kátia tem que assinar contrato, reconhecer em cartório em 4 vias, blá, blá, blá. E o que mais, Kátia? Nós temos uma coletânea, né, que vai sair, a gente até fez a última reunião agora, né, André? Vai sair em outubro. Pijama no Varal. Pijama no Varal. É uma coletânea com vários escritores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, talvez de São Paulo, talvez de Minas Gerais, né? Vai ser bem bacana aí. Vamos... Muito bem. Funcionar. Projetos lindos chegando. Projetos lindos chegando. Quem está aqui, né, dá uma olhada, que tem pessoas perguntando como que consegue o livro da Kátia, tá? Conta para nós. Comigo, pode me chamar no inbox, no Facebook, né? Se acompanhar nas redes do Facebook a Kátia aí, vai lá, acompanha que a Kátia tem o livro. Beleza? Lindo, a gente tem esse momento lindo que aconteceu na semana passada com o André Pinheiro, que está acontecendo aqui com a Kátia,
Semana que vem, no dia 12, a gente tem o Conto e Converso com a Elise Castro, que está aí nos assistindo agora, e com o Ricardo Gerstner, que são 2 escritores aqui de Itajaí. A Elis, provavelmente no segundo semestre, está lançando aí o seu livro, né? Da Porta para Dentro, também com um selo que vocês vão identificar logo, tá? Mas todo esse processo aqui é graças à lei, ao edital Eventos Comunitários Online, que a Fundação Cultural e a Prefeitura de Itajaí estão aqui contribuindo e participando com a gente, graças a esse edital, graças aos movimentos culturais que essa cidade tem. A produção de tudo o movimento que vocês estão vendo aí nas telas, de conectar pessoas e tudo mais, é da Gica Voit. Gica Voit, que é conhecida também por seus projetos, né? Vocês sabem, quem está assistindo aí, sou um tanto suspeito para falar disso, mas isso é um outro assunto, abafa o caso, tá? E, Kátia, muito obrigado pelo teu tempo. A Gica Voit vai aparecer, a produtora tem que aparecer, vai lá, produtora. Muito obrigado pelo teu tempo, pelas palavras que tu deixa, tá? Que a gente tenha um segundo semestre riquíssimo para a literatura. Só você vai colocar na rua 2 materiais, uma coletânea com várias pessoas e um texto teu, um livro de contos teus, né? E de poesias. Prosa e verso, é isso? Sim, emboscada em prosa e verso. Fiquem de olho, que está chegando os contos da Kátia. Gente, a quem está aí, muito obrigado. Quem fez a continuação da frase da Kátia, por favor, entre em contato com a gente para ver como que pega esses livros com a gente. Quem é de outra cidade, a gente vê como resolve isso tranquilamente. Conversa com a gente nas redes e a gente encontra. No dia 12, a gente está aqui com o Ricardo e com a Elise Castro. Fiquem atentos que a gente vai ter um encontro a 3, que vai ser bastante divertido. Cada um vindo de um canto do Brasil, contando para a gente como é que funciona a literatura que se encontra em Itajaí, tá? Obrigado aos que estão aí até esse momento, desde o início, que assistiram a primeira. Quem não assistiu, vai lá, toca o sininho no YouTube para ver quando que a gente vai ter outros momentos. E, Kátia, agradeço a você e que o semestre seja lindo para ti e para a gente na literatura. Obrigado, gente. Fica gravado no YouTube. Quem perdeu, amigos que perderam, amigas que perderam, manda o link que essa pessoa pode olhar lá. Tá no canal do YouTube da Traços e Capturas, certo? Muito obrigado. Bom fim de semana pra gente. Bora. A arte pulsa.